Então, assim, turma, boa noite, graça e paz, começando agora a disciplina da TS2 Antropologia, tá? Aonde nós vamos estar tratando hoje de um tema bem, assim, bem comum para a nossa cosmovisão reformada, principalmente, mas também que deve ser comum dentro de um tratado, dentro da igreja de modo geral. A igreja, ela precisa compreender a antropologia, até porque hoje nós vivemos a antropologia de modo geral. Tá? Quando se fala de antropologia, é muito importante que se defina que antropologia nós estamos falando, mesmo quando ela se trata de uma antropologia bíblica, em que visão nós estamos tratando essa antropologia, a partir de que pressupostos nós estamos construindo a nossa cosmovisão. No nosso caso, nossa cosmovisão ela é construída dentro de uma antropologia reformada, né? Aonde nós vamos hoje ter a introdução apenas, né? Nós vamos ter um único ponto hoje, que ele vai ser dividido em 3 subtemas, que eu vou abrir agora para vocês, para que vocês possam compreender. Pronto. Deixa eu só... Apareceu aí para vocês? Sim. Pronto. Então, nós vamos lá. Então, nós temos aí o que nós chamamos a antropologia dentro de um conceito teológico reformado, né? Que é nosso grande desafio. E nós temos aí o que eu chamo da introdução, e o que nós vamos compreender como a introdução da doutrina do homem. Se eu perguntasse para vocês assim, como que nós enxergamos o homem, como que você enxerga o homem, qual é essa visão que nós temos? Então, nós temos aqui alguns pontos que nós vamos abordar. A importância da antropologia nessa aula. Nós vamos abordar criacionismo instantâneo, não é? E nós vamos abordar Adão como pessoa histórica. Então, são 3 pontos na introdução da nossa disciplina. Homem, introdução à doutrina do homem, ou seja, a antropologia. É o primeiro ponto, a importância da antropologia. Nós vamos pensar um pouco sobre a antropologia, nós vamos conversar sobre a antropologia. Nós vamos, no segundo ponto, conversar sobre o criacionismo instantâneo, ou seja, a criação como ato. E nós vamos conversar também Adão como pessoa histórica, não como mito, né? Então, esses são os 3 pontos da aula de hoje. Na aula da próxima sexta, nós vamos abordar o homem à imagem e semelhança de Deus. Então, esses 3 pontos são pontos importantíssimos que dão pontapé à nossa aula. Vamos orar e agradecer nosso bom Deus. Senhor Deus, rendemos graça ao teu santo nome, Pai, te agradecendo por essa aula, te agradecendo por esse momento que o Senhor nos dá, um momento de aprendizado, um momento de comunhão, um momento na qual o Senhor tem reservado para nossas vidas. Obrigado, Pai, e que nós possamos aprender mais e praticar no teu reino. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, primeiro ponto, a importância da antropologia. Há um velho adágio que diz: cuidado com a esterilidade de uma vida muito atarefada. A vida geralmente é muito agitada e a maioria das pessoas raramente contempla o que é mais importante. Mas poucos assuntos são tão significantes quanto a consideração de quem somos e por que existimos. O rei Davi era um homem por demais ocupado, mas olhando para os céus e contemplando a lua e as estrelas, ele pensou profundamente e indagou. Deixa eu só pedir uma coisa a vocês, outro detalhe. Mantenham as Bíblias de vocês próximo a vocês, que nós vamos ler vários textos hoje, que vão corroborar com essa compreensão da antropologia, vai corroborar com a nossa ideia cristocêntrica, teocêntrica, de quem é o homem, e tudo isso dentro de uma colaboração. Eu acho que, não sei quem é que está me ligando aqui,
mas deixa eu recusar aqui. Acho que alguém está querendo entrar aí na nossa sala de aula. Só um minuto, turma. Estão querendo entrar na sala de aula aqui. Eu acho que eles devem ter visto o link antigo, mas eu já até apaguei lá do nosso grupo. Então, assim, turma, a importância da Bíblia estar nessa disciplina junto de vocês, os livros indicados, eles de fato, né? Acho que alguém. É isso mesmo, está pedindo para entrar. Não sei. Estou dando aqui o link aqui, só um minutinho, turma. Estou dando o link aqui, pronto, agora vai dar certo. Então, dentro dessa perspectiva que nós acabamos de falar um pouco sobre o rei Davi, era um homem por demais ocupado, mas olhando para os céus e contemplando a lua e as estrelas, ele pensou profundamente e indagou. E aí vem essa indagação do rei Davi, que é muito interessante, que é o homem para com ele te importes e o filho do homem para que com ele te preocupes. Então, assim, quando vocês começam a pensar sobre esse texto, essa pergunta do salmista é quem é o homem? Queridos, se você vai ter ou se você tiver um diálogo com alguém, até mesmo da igreja, alguém que tem uma linha de pensamento diferente, você começar a relacionar com ele esse pensamento sobre quem é o homem, dialogar com ele sobre quem é esse homem, de onde ele veio, para onde ele vai, qual a importância desse homem. E, além de tudo isso, se você for desfrutar com ele de um entendimento para que o homem foi criado, por que o homem foi criado, qual o fim último do homem, nós vamos ouvir muitas coisas, nós vamos ouvir coisas boas, provavelmente, vamos também ouvir coisas ruins. Agora, a questão entre ouvir boas e ruins é entender o que é bíblico, o que é teologicamente correto. Então, essa pergunta do salmista, quem é o homem? Não é? Isso aí tem a ver de cara com a doutrina da antropologia. Então, essa pergunta ela tem que ser respondida à luz das escrituras. É uma pergunta que nós precisamos ter uma resposta muito clara, que nós precisamos compreendê-la. Tendo como pano de fundo a maravilhosa criação de Deus, o homem lhe pareceu, né? O homem lhe pareceu pequeno e insignificante. A pergunta de Davi deve ser ponderada por todos. Então, se nós pegarmos aqui o Salmo de número 8, que é o Salmo que nós temos aí, e pegar o Salmo de número 19 também, por exemplo, nós vamos ver essa grandeza da criação. Mas no Salmo 8 aqui, nós temos um vislumbre. Eu gosto muito de pensar sobre esse vislumbre, sobre esses raios que aparecem, sobre esse primeiro momento dessa coroação, entender o que o salmista compreende e por que nós, dentro de tanta poluição visual, poluição auditiva e principalmente poluição do nosso coração, não conseguimos contemplar essa beleza, não conseguimos contemplar essa maravilha, não é? O Salmo de número 8 aqui diz: que é o homem que ele te lembres, e o filho do homem que o vistes. Então, assim, meus amados irmãos que estão aqui nessa aula. Então, nós temos o primeiro desafio, olhando para as escrituras e olhando para o Salmo, interpretando o Salmo e pensar que esse Salmo ele já é um pontapé inicial sobre antropologia, sobre pensar quem é o homem, identificar quem é esse homem. E essa pergunta é muito básica, né? O homem foi criado para quê? Né? Quem pode me responder aí? Qual é o fim último do homem? Vocês falaram para mim que leram o livro, né? Qual o fim último do homem? Glorificar e adorar a Deus para todo sempre, por toda a eternidade. É muito bom, correto. Então, o homem ele foi criado não para o seu próprio deleite ou porque havia necessidade em Deus, mas o homem foi criado para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, essa é uma questão que nós precisamos entender bem. Então, o termo antropos
significa, né? Prestem bem atenção, homem ou humanidade. Quando nós pensamos sobre esse homem, quando nós pensamos nesse homem, esse antropos, né? Quando a gente começa a ver essa antropologia, ou seja, esse estudo, e esse estudo é interessante, que é um estudo que abrange toda a espécie humana, né? Mas ela precisa ser estudada a partir de um ponto de vista correto. Eu não posso estudar antropologia a partir de uma visão liberal, eu não posso estudar antropologia a partir de uma visão universal, eu não posso estudar antropologia a partir de uma visão do próprio mundo caído, enfim, dentro de uma visão evolucionista, eu preciso estudar essa antropologia à luz da Bíblia, à luz das Escrituras. Por isso, esse começo, esse pontapé na qual nós estamos tratando hoje, essa introdução vai nos dar uma clareza. Nós sabemos que existem vários tipos de escolas seculares, de universidades seculares, que oferecem cursos de antropologia, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado na área de antropologia. Mas o problema é que elas fazem a partir de uma perspectiva antropocêntrica. Então, a antropologia gerada a partir do homem, de suas necessidades, de quem o homem é, do que ele precisa. Então, aqui nós começamos a ver algumas questões que vão labutar com a antropologia bíblica. Então, assim, se nós pegarmos aqui e pensarmos nessa antropologia, na qual ela é antropocêntrica, uma antropologia secular, ela tem o que nós chamamos daquilo que é a exclusão de Deus. Então, essas áreas, essas faculdades, essas escolas, elas excluíram Deus do seu discurso, né? Então, esses cursos de antropologia não compreendem que o homem, de fato, realmente é. E qual o papel desse homem, como foi colocado aqui, o homem nasceu para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quando nós olhamos para uma antropologia na qual exclui Deus do centro, esse homem passa a ser o centro. Por isso que nós chamamos de uma antropologia antropocêntrica, né? O homem no centro, em vez exatamente do termo antropos, que significa homem, humanidade, mas a partir de quê, né? Talvez a gente tivesse que voltar a um assunto que já foi, inclusive, discutido, estudado em nossa igreja, que é teorreferência. Essa referência tem a referência a partir de uma ótica de Deus, né? Não da minha, mas uma ótica de Deus, teorreferência, para que possamos compreender corretamente o homem. O problema é que nós estamos estudando o homem a partir dele mesmo. E aí, a estudar o homem a partir dele mesmo, nós vamos ter um homem que vai ter um resultado antropocêntrico. Porém, quando nós estudamos o homem a partir de Deus, isso é teorreferência, então nós vamos ter um homem a partir de uma referência centrada em Deus. Então, prestem bem atenção. As escolas seculares, elas estudam o homem a partir de si mesmo, ou seja, antropocêntrico. A teologia bíblica, ela nos leva a estudar o homem na teorreferência, a partir de Deus. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um estudo da antropologia a partir da perspectiva centrada em Deus. Há uma grande diferença. Então, essa ideia de teorreferência e antropologia nos conduz a pensar provavelmente, né? Então, deixa eu só abrir aqui, que eu não peguei toda a tua observação aqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir, vamos lá. Tem um aluno tentando entrar. É o Wagner que colocou no grupo. Oi? O Wagner colocou no grupo que ele estava tentando entrar. Peça para ele tentar de novo, que eu estou aqui já olhando para vocês, é porque eu tenho que sair, aí acaba saindo da... Mas peça para ele tentar de novo, que eu já... Então, se ele está usando o último link, por favor, Guilherme. Esse autoconhecimento em que perspectiva, Felipe, você está falando? Na ideia de você se conhecer, né? Autoconhecimento, a introspecção do homem, que dentro da ego-referência você olha para si, para você conhecer quem você é, quem o homem é, você tem que olhar para Deus, para poder descobrir qual o propósito do homem, quem o homem é, para que ele serve, qual é o fim último desse homem, né? Tá,
Muito bom. Então você está tratando da teorreferência. Deixa eu botar o Wagner aqui para entrar. Essa teorreferência e essa antropologia, ou seja, esse homem que é estudado a partir de Deus, a partir de quem Deus é, e aí ele nos conduz realmente a pensar sobre esse autoconhecimento a partir de Deus. Então, quando a gente perde essa teorreferência, nós vamos ter um conhecimento a partir de nós mesmos. Por isso, que talvez o fracasso desse homem moderno, talvez esse homem que anda em círculos para saber quem ele é, né? Ou seja, essa ideia evolucionista da qual o homem aparece aí, numa crescente de conhecimento, numa crescente de evolução, e as escrituras mostram sempre o contrário. Mas é isso mesmo, Felipe, muito bom. Então, assim, turma, a pensar sobre essa teorreferência, pensar sobre essa antropologia, esse homem antropocêntrico, e não é à toa que nossos cultos hoje, e aí eu acho que foi o Roberto aí que está colocando que o som está baixo. Deu uma melhorada, Roberto, como é que tá? Me dá um feedback aí, meu jovem. Alguém tá achando o som baixo? Aqui no meu, pastor, tá ótimo, viu? Ok, Roberto, e aí? Roberto, você dormiu, Roberto? Mestre, eu coloquei o fone de ouvido aqui, melhorou com o fone, ok? Tá. Às vezes você está assistindo pelo celular, não é isso? Exatamente. Às vezes pode ser o próprio áudio aí do celular, dá uma aumentada, pode ser que dê uma melhorada, meu nobre irmão. Turma, voltando aqui para o nosso slide, se alguém pedir para entrar, vocês me ajudem aí, me avisando, tá bom? Mas afinal, por que a antropologia é tão importante? Então, quando nós olhamos todo esse conceito, olhamos esse antropos, esse homem, essa humanidade, quando nós olhamos esse homem voltado ao antropocentrismo, né? Ou seja, centrado nele todo o estudo, nós começamos a ver que há do outro lado, uma ruptura quando nós começamos a olhar a partir da teorreferência, né? Quem nós somos a partir de Deus, a partir do que Deus diz que somos, a partir do que é revelado, a partir daquilo que nós compreendemos como teologia. Então, meus amados irmãos, essa compreensão, esse modelo de começarmos a estudar nos ajuda muito. Olha só, primeiro ponto, antropologia é um tópico no qual o estudante é objeto do seu próprio estudo. Então, aqui, nós somos o objeto do estudo, né? Robertão, seu áudio está ligado, desliga aí, por favor. Então, assim, antropologia é um tópico no qual o estudante é o objeto do seu próprio estudo. Por que esse primeiro ponto, nós tratamos o homem, não é, como o objeto do seu próprio estudo? Por que esse homem é o objeto do seu estudo? É interessante que quando nós estudamos determinadas... Vamos dar um exemplo aqui. Quando nós estudamos geografia bíblica, o homem, ele não é o objeto desse estudo. O que está sendo o objeto desse estudo é toda aquela área geográfica, é a história geográfica, são localizações, e aí nós vamos aprender. Então, o objeto de estudo, nesse momento, são aquelas áreas tão importantes, na qual nos ajudam muito a compreender, principalmente as leituras de deslocamento do povo de Israel. Agora, quando nós estamos estudando antropologia, nós temos um conceito que o objeto desse estudo é o homem. Por quê? Porque nós vamos conhecê-lo ou nos conhecemos a partir da teorreferência. Nós vamos entender quem nós somos a partir de quem Deus é. Então, nós sabemos que Deus é totalmente outro, é um ser separado, né? Esse ser separado, esse ser que está acima de toda a criação, que nós chamamos aí, dentro da teologia sistemática, que aspecto é esse, turma? Um Deus que está acima da criação e um Deus que está na criação, um Deus que caminha com a sua criação. Quem pode me lembrar sobre isso? Vamos lá? Transcendência e imanência. Então, um Deus transcendente e o Deus imanente. Esse Deus na qual nós estamos aprendendo essa teorreferência e aprendendo quem nós somos a partir desse modelo. A antropologia responde perguntas cruciais da vida, como, por exemplo, quem sou eu? Né? Esse é o grande dilema, quem sou eu? Por que estou aqui?
é outra pergunta que, no final dessa aula, nós temos que ter respondido todas elas. Por que sou capaz de raciocinar e de sentir? E aí eu vou tratar mais disso na imagem e semelhança de Deus. Qual é o propósito da minha vida? O que me espera? E aí a gente vai tratar um pouco mais lá na frente sobre o que é a morte. Não é? Então, se perguntarem para você o que é a morte, dependendo da sua perspectiva, você vai dizer, olha, a morte é a separação do corpo da alma, né? E aí eu vou dizer assim, rapaz, você tem certeza? Porque a morte, para nós, ela é a separação de nós mesmos, né? De nós mesmos, nos separamos de nós mesmos. Então, é muito interessante. Depois a gente vê um pouco mais sobre isso. Então, aí, pensar sobre esse homem feito à imagem e semelhança de Deus, esse homem criado por Deus, esse homem na qual ele passa a ter uma existência a partir de uma determinação de Deus. Então, nós somos ser criados, nós somos pessoas criadas, né? Que nós vamos caminhar muito sobre esses assuntos um pouco mais lá na frente. Segundo ponto, criado por último no 6º dia da semana da criação. O homem é o ponto mais elevado da criação de Deus, como observa Luiz Berkhoff. O homem é representado como sendo o ápice de todas as ordens criadas. Ele é coroado como o rei da criação. Inferior e lhe é dado domínio sobre todas as criaturas inferiores. E aí nós temos um pouco da cosmovisão, nós temos um mandato cultural, um mandato religioso, um mandato espiritual, né? Talvez hoje a gente não vai ver muita coisa sobre isso, mas eu quero fazer uma reciclagem dentro dos pilares da cosmovisão para tratarmos da criação. Com a doutrina da antropologia, aprendemos que o homem é único. Isso ajuda a informar o papel do homem na ordem criada. Então, se nós vamos aprender a tentar responder algumas perguntas, dilemas da vida, aqui nesse momento nós estamos entendendo que o homem ele é criado de uma forma única no 6º dia, né, de uma forma especial. Se a gente olhar a mulher, como é que ela foi criada, a mulher foi tirada ali da costela de Adão, também de uma forma especial, diferente dos animais, diferente das plantas, dos peixes e assim por diante. Terceiro lugar, a antropologia ajuda a entendermos nosso relacionamento com Deus. Sendo o homem uma criatura feita à imagem de Deus, aprendemos como ele deve agir e se relacionar com Deus. Os que se interessam pela doutrina bíblica da antropologia podem descobrir o que Deus pensa e espera deles. Como que nós descobrimos isso? Nós descobrimos isso a partir da revelação verbal, a partir da revelação especial, que é a palavra de Deus. Quarto, uma antropologia bíblica aborda questões específicas como aborto, eutanásia, homossexualidade, transexualidade e ambientalismo. Uma boa parte do mundo hoje se encontra confusa e age de maneira pecaminosa em relação a esses assuntos, uma vez que o mundo opera a partir de uma visão defeituosa de Deus e do homem. Olha só que coisa interessante, queridos. Olhar uma antropologia a partir de uma visão ou de uma cosmovisão divina vai nos ajudar, e aí entra até o referência novamente, a termos respostas a esses casos aqui, na qual a igreja hoje tem problemas muito fortes sobre aborto, eutanásia, homossexualidade, transexualidade, ambientalismo, tudo isso que vem enchendo aí enxurradas de ações e na qual há muitos crentes não conseguem responder. Mas uma antropologia, a partir de uma perspectiva divina, ela vai nos instruir de que eu chamo de uma verdade, ou verdadeiramente nós estaremos instruídos a respeito desses e outros assuntos. É mais ou menos pensar o aconselhamento bíblico, né? Às vezes perguntamos se a Bíblia tem respostas para todas as coisas. E aí a gente fica na dúvida, será que a Bíblia tem respostas para a depressão? E a gente tem o aconselhamento bíblico. Aqui no caso será que nosso estudo teológico de antropologia tem respostas para o homossexualismo, tem resposta para o aborto, ou seja, a partir de que ótica nós começamos a responder essas coisas? Uma antropologia bíblica guia-nos na aplicação de uma cosmovisão cristã, as questões críticas que o nosso mundo enfrenta. Então, voltando um pouco ao nosso diálogo e nosso discurso, uma antropologia centrada no homem, ela é uma antropologia antropocêntrica.
E essa antropologia antropocêntrica, ela me dá uma visão como essa que está aí na frente de vocês, ofuscada, embaralhada, e, de fato, você não consegue ter uma noção clara do que a imagem nos oferece. Por quê? Porque não é teorreferência. Quando eu tenho uma teorreferência, eu tenho uma imagem clara das coisas. Eu passo a olhar a partir dos meus pressupostos bíblicos. Eu não passo a olhar o mundo a partir da sua cultura, eu não passo a olhar o mundo a partir das suas necessidades, eu não passo a olhar, inclusive, o homem a partir de si mesmo, mas eu passo a olhar tudo de uma teorreferência. Isso nos ajuda muito. Por isso, assuntos que estão intrínsecos à nossa teologia é a cosmovisão, não é? Essa cosmovisão é algo que as pessoas, eu tenho notado que tem pouco discutido sobre isso. Por isso que eu sei que eu tenho alunos novos aqui na nossa sala, então vale a pena nós fazermos uma revisão rápida sobre essa palavrinha cosmovisão. A palavra cosmovisão não compreende uma definição genérica, mas alguns aspectos do seu conceito podem ser encontrados em diferentes definições. De início, pode-se dizer que a cosmovisão se torna a forma como homens e mulheres fundamentam sua razão de ser e existir no cosmos. Entendendo que nós não estamos falando de uma superficialidade, algo que eu entendo, que eu vejo, que eu compreendo, mas algo que também é aprendido a partir de uma vivência, de uma convivência, de ensinamentos. Então, nossa cosmovisão, ela é formada por pressupostos. E esses pressupostos, eles não são superficiais, eles adentram ao nosso coração a tal ponto de se tornarem verdades absolutas, irrevogáveis, e discutimos elas até o final, lutamos para defendê-las. Ela não é superficial, não dá para tirar o telhado e achar que está resolvido, não. Tá? Então, quando... eu até brinco que nós só sabemos que temos uma cosmovisão quando somos levados a defendê-la. Vou dar um exemplo aqui. Imagine você na faculdade, na roda de amigos, chamado a discutir sobre o sexo antes do casamento. Então, dependendo dos seus pressupostos, dos seus ensinamentos, ele vai ser aprovado ou não. Não é? Se o meu pressuposto, a minha cosmovisão, ela é cristã, ela é teocêntrica, ela é bíblica, eu vou defender que o sexo antes do casamento não agrada a Deus. Se eu tenho uma cosmovisão caída, se os meus pressupostos eles são culturais, eles são avançados como o mundo é, o que vai acontecer? Né? Eu vou defender que o sexo antes do casamento é normal e é necessário, e, enfim, né? É prazer, por isso que ele se torna um pecado. Então, pensando sobre isso, meus amados irmãos, fazer um olhar dentro de uma visão muito clara sobre essa antropologia, quem é o homem, como que ele se movimenta na história a partir de uma teorreferência, nos ajuda a partir da minha cosmovisão formada. Olha só, o termo cosmovisão é uma tradução da palavra alemã que significa modo de olhar o mundo. Não só o modo de olhar o mundo, mas uma leitura que eu faço do mundo, essa leitura a partir dos meus pressupostos. Eu poderia aqui mostrar para vocês vários livros que poderiam ajudar vocês dentro de uma leitura de cosmovisão, né? Talvez um muito interessante, dando nome ao elefante, é um clássico que pode trazer uma leitura um pouco mais rebuscada, uma leitura um pouco mais difícil, mas ela ajuda muito dentro da cosmovisão. Então, é a maneira como a pessoa encara, age e reage em relação aos acontecimentos. Olha o que eu falei lá atrás, eu só sei que tem uma cosmovisão quando ela é levada a ser provada. Vamos dar um exemplo dentro da nossa aula de hoje. Estamos estudando a antropologia. Nós entendemos que a antropologia, sem as escrituras, ela é antropocêntrica. Porém, quando eu tenho uma antropologia bíblica, ela tem a teorreferência. Porém, o que acontece agora é quando eu sou abordado sobre a evolução. O homem que veio do macaco, que vai evoluindo. Isso numa roda, numa discussão dentro de uma escola, dentro de uma faculdade, não é absurdo. Isso é um assunto tão comum, tão científico, tendo um científico aqui, tão moderno e, ao mesmo tempo, tão apreciado pelas pessoas, até mais do que o criacionismo. E aí você, como um bom cristão, como um bom teólogo reformado, você vai dizer, opa, pera, essa visão de vocês não tem muito significado, ela não consegue ter uma amarração muito clara, porque vocês não podem
provar essa evolução do homem a partir do macaco. E aí, enfim, você vai discutindo quando você vai entrando com seus pressupostos, a sua teologia, a sua maneira de pensar, aonde você vai dizer que o homem foi formado à imagem e semelhança de Deus, que no homem nós temos atributos intrínsecos de Deus que são compartilhados conosco, que o homem ele é totalmente diferente do animal, não porque ele é racional, mas porque ele é feito à imagem e assim por diante. A sua cosmovisão, a sua teorreferência, a sua antropologia bíblica, ela vai combater. Por isso que nós vamos lutar isso como nós estamos colocando aqui. Nós precisamos ou estar agindo ou reagindo em relação aos acontecimentos ou aquilo que nós fomos colocados, não é? Uns têm consciência dessa cosmovisão, isso é verdade, temos cosmovisões maiores ou menores, dependendo do caso, né, o que o Filipe botou aqui. Outros não têm consciência dela, mas todos temos cosmovisão, e como o senhor falou, só sabemos que temos cosmovisão quando ela é colocada à prova. Aí assuntos como aborto, como casamento, como sexo, como... Enfim, todos os assuntos, nós só conseguimos entender essa cosmovisão a partir de quando somos levados a prová-los, né, mediante uma discussão ou uma defesa de fé, enfim, a uma compreensão de tudo isso. Até aí tá tranquilo, queridos? Tudo na paz? Alguém quer corroborar com alguma coisa? Daqui a pouco a gente vai abrir as telas para, quando terminar de cada tópico para o outro, a gente vai abrindo as telas para conversar. Então, por favor, não estejam deitados, não estejam com medo, né? Estejam focados na aula. É importante enfatizar que a cosmovisão não é apenas um compromisso intelectual, ou seja, não só é algo que você vai aprendendo, e ela é só uma questão científica, dinâmica. Mas olha o que é interessante nisso, mas também um compromisso do nosso coração. E aí os irmãos que permitam aqui, que estão fazendo o curso de aconselhamento bíblico, têm um entendimento já bem mais diferenciado quando se trata do coração, quando se trata desse aspecto aqui, onde as escrituras nos mostram que esse centro que está armazenado aqui dentro dele, desejos, paixões, ansiedades, adoração, ídolos, enfim. Aqui dentro nós temos uma montanha, uma fábrica, como diz Calvino, de ídolos, né? O coração, o centro da vontade humana, também influencia e muito a maneira como pensamos. Jesus nos diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Guardem Mateus 12:34 para vocês se lembrarem do momento que vocês estiverem se irando, estiverem com vontade de dizer palavrões, maltratar alguém. Eu quero só dizer porque nós somos absurdamente pecadores, né? Meus amados irmãos, entender um pouco sobre isso, sobre esse coração, isso é antropologia também, nos ajuda a olhar uma coisa aqui. Deixa eu só abrir um texto aqui, deixa eu compartilhar com vocês, porque talvez alguns irmãos que estejam hoje aqui achem que isso não é tão grave assim, né? Abram suas Bíblias aí em Jeremias, capítulo 17, verso 9. Jeremias, capítulo 17, versos 9. Diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Essa é a parte A. Olha a parte B. E desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, assim, o coração do homem, olhando dentro da antropologia, olhando dentro desse homem, desse ser, né? Nós não estamos falando de meramente um coração aqui no sentido mais romantizado, um coração que flui o amor, símbolo da paixão, né? Essa antropologia, essa ideia, ela é uma ideia bem afastada das escrituras. Eu não estou dizendo que do coração nós não podemos trabalhar o amor. O que eu estou dizendo é que nós excluímos um coração bíblico e nós implantamos um coração com uma visão de um mundo caído. Um coração bom, um coração que pulsa emoções,
que pulsa desejos, mas todos para o bem. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós olhamos uma palavra que é meio complicada, ele é desesperadamente corrupto. Você já se sentiu alguma vez desesperado por alguma coisa, ou por fazer ou não fazer, ou por algo que aconteceu? Desesperadamente corrupto. Quando nós olhamos os nossos governantes, quando nós olhamos nosso Senado, quando nós olhamos o reflexo da política atual, nós podemos dizer que aqueles homens são desesperadamente corruptos, né? Mas essa visão ainda ela é superficial, porque ali o que nós estamos tratando é só de um efeito do seu coração. Então, pensar sobre um coração desesperadamente corrupto é um coração que não para, é um coração que ele a todo momento está trabalhando. Então, pensem comigo agora. Quando eu estou tratando de cosmovisão, eu não estou tratando de superficialidade, eu não estou tratando de um intelecto, meramente de uma coisa intelectual, tá? Eu estou tratando do que eu chamo de um coração desesperadamente corrupto. E aqui eu tenho uma observação que talvez nessa aula nós não vamos falar sobre isso, mas na próxima eu quero falar um pouco mais sobre isso, que é exatamente o que a gente chama do efeito noético do pecado. Nós vamos ver quando nós estivermos estudando ramatiologia. Mas o efeito noético do pecado, ele atinge o que nós chamamos nas escrituras de nous, é a palavra no grego para mente. Então, essa faculdade do homem foi danificada por causa do pecado. Por isso que nós acharmos que uma visão intelectual corresponde toda a nossa cosmovisão é uma tolice. Porque esse intelecto, essa beleza que funciona pensante, ela flui do meu coração. E esse coração é desesperadamente corrupto. Então, as ações que eu tensiono para o bem, ou que eu possa imaginar que é para o bem, ela pode ter desejos pecaminosos. Por isso que a nossa cosmovisão, ela muitas vezes está embaralhada, a nossa cosmovisão precisa ser trabalhada. Então, o coração, e aí voltando para Mateus 12, 34, o centro da vontade humana também influencia. Coração, no grego, os irmãos sabem que é cardia, né? Por isso que a gente tem um ataque cardíaco, né? Então, essa é a ideia de um coração. Essa é a ideia mais ampla. Verso 10 de Jeremias 17 diz, eu, o Senhor, a pergunta é, no verso anterior, quem o conhecerá? Ou seja, nós não conhecemos o nosso coração de fato, mas olha a antropologia sendo formada aí, meus amados, preste atenção. Deus, que é totalmente um ser, que é totalmente outro, criador do universo, criador de cada um de nós. E aí esse homem antropocêntrico que tenta conhecer a si mesmo falha nesse aspecto, nesse princípio, porque ele não pode conhecer o seu coração. Isso frustra o homem. Do outro lado, nós temos uma teorreferência, uma antropologia a partir do conhecimento bíblico. O que acontece agora? Ele diz, eu que sou o Criador, eu que fiz o homem, eu posso sondar. Hebreus capítulo 4 diz que a palavra de Deus, ela é tão profunda, ela é tão cortante como uma espada de dois gumes, apta a discernir pensamentos. Lembram disso? Interessante. Alma, espírito, juntas, medulas, ela entra dentro do coração. E aqui ele diz, eu, o Senhor, esquadrinho. O coração. Mais ainda, queridos, eu provo o pensamento, ou seja, a boca fala, aquilo que o coração está cheio são os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ou espinhos, ou frutos. Então, nossa cosmovisão, compreendendo esse homem antropocêntrico que ele acha que ele conhece o seu coração, que ele domina o seu coração, que ele governa a si mesmo. Do outro lado, nós temos até a referência de uma antropologia bíblica que nós nos rendemos diante da palavra de Deus e sabemos que o Senhor conhece o nosso coração. Salmo de número 119. Aqui a gente poderia passar, né, depois daquela aula de sábado, nós podemos passar aqui mais uma temporada aqui falando sobre o coração. Salmo 119. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor.
Bem-aventurados, verso 2, os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, todo o meu ser. Mas olha só, queridos, não é nosso tema de hoje, mas o Salmo 119 começa: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho. Felizes são aqueles que andam no seu caminho. A questão que no verso 9, tem uma pergunta aqui. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Claro que se a gente pegar do verso 1 até o verso 8, nós vamos ver que ele está trabalhando a lei, ele está trabalhando os mandamentos, ele está trabalhando toda essa questão que corresponde ao verso 1. Aí ele diz: observando segundo a tua palavra. O homem, para saber qual é o seu sentido da vida, para onde ele caminha, quem ele é a partir de uma visão teorreferência. Ele olha para o caminho, ele olha para a sua vida a partir da palavra de Deus. Então, essa teorreferência que começa a moldar esse homem, os seus pensamentos, os seus desejos, para onde ele vai. Não a partir de um conhecimento meramente intelectual ou um conhecimento de mundo a partir de uma visão de um mundo caído, mas nós olhamos para o mundo a partir da palavra de Deus. E aí tem um segredo no verso 10. Ele diz: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, esse homem, essa antropologia que nós estamos estudando, mostra um homem na teorreferência, um homem a partir de Deus. Preste atenção. Para entendermos melhor a cosmovisão cristã, vamos partir dos 4 pilares, dos 4 grandes pilares da narrativa bíblica. Estes são criação, queda, redenção e consumação. Cosmovisão da criação. A forma como você enxerga a Deus afeta a forma como você enxerga o mundo. E aí eu poderia citar para vocês aqui Salmo 119, né? Quem levantou a mão aí? Eu, professor. Pois não, meu jovem? Nesse ponto que o senhor falou com relação ao conhecimento de Deus, a busca incessante por conhecer a Deus, a gente poderia tomar como base 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, o senhor falou sobre a questão da visão embaçada, né? Que diz assim: sim, porque agora vemos como espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora o conheço em parte. E então o conhecerei, como também sou conhecido. Certo. Se enquadraria essa questão de... Porque para que eu venha ter uma ótica melhor com relação a mim mesmo, às pessoas, eu tenho que ter uma visão com relação ao Senhor, né? Procurar vê-lo. E nesse texto aqui parece uma missão meio que complicada, meio que difícil, sim, né? Sim, sim. Que a plenitude dele, que também é a questão da essência da salvação, né? Que conhecer ao Pai e ao seu Filho que ele enviou, né? É um processo contínuo, é isso? É um processo que a gente vai desenvolvendo, e esse conhecimento de Deus, que não é algo simples de se conhecer, e por isso que Paulo diz: hoje o vemos como espelho, né? Ou seja, e aí é bom entender que esse espelho na qual Paulo está falando não tem nada a ver com o espelho que nós temos hoje, um espelho belíssimo, né? Um espelho que você só falta, você escolhe se você quer um espelho para te deixar maior, mais magro. Esse espelho pense no metal, um bronze polido, né? Onde você vai ver ofuscadamente, você tem uma ideia, mas ainda você não consegue de fato conhecer a si mesmo a partir daquela imagem. Então, quando ele diz que hoje nós o conhecemos quem? Né? A Deus, conhecemos e nós o vemos como espelho. E esse espelho por causa do meu pecado, não consigo obscurecido. Isso, obscurecido, não consigo compreender esse Deus. Mas um dia nós o veremos como ele nos vê. Aí também, permita-me usar desse artifício aqui com vocês, dessa antropologia, porque também esse homem que vai ser novamente refeito,
não é? Na ressurreição, isso também é antropologia. Nós vamos ver essa antropologia, claro, no final do nosso estudo, né? Esse homem que a morte que nos separa de nós mesmos e depois nós somos de novo chamados à existência para essa nova criação. Então é muito interessante isso. Só que esse verso ele trata exatamente desse homem que hoje olha como um espelho, que hoje não vê Deus face a face. E o texto é maravilhoso. Agora, pois, né, essa grande ideia, esse grande conhecimento nos ajuda a percebermos essa grandeza. Entendeu, Robertão? Ok, entendi. Não sei se eu consegui te ajudar em alguma coisa, Ah, com certeza. ou se eu piorei, Não, não. né? Mas é isso mesmo, Robertão. É esse desenvolvimento teológico aqui que nós estamos compreendendo, né? Você quer ler novamente aí o texto? Ok. Na minha versão diz assim, Aí você porque agora... lê o texto, o capítulo, o versículo, para a turma saber qual é, por favor. Pronto. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 12, Boa. que diz o seguinte, porque agora vemos como em espelho, Sim, obscuramente, certo. então o veremos face a face. Agora o conheço em parte. Então o conhecerei, como também sou conhecido. Conhecido. Muito maravilhoso, né? Ele tem, assim, um desenvolvimento, porque que se a gente pegar essa comunicação, esse louvor, essa ideia toda até o verso 12, do verso 1 ao verso 12, claro, nós vamos ver essa beleza aqui se formando e que a gente possa trazer essa verdade para nós e um dia podermos... e aí eu não sei, talvez aqui a gente tenha duas compreensões, uma de medo e uma de felicidade, porque aqueles que têm Cristo Jesus, né, terão um coração transbordante assim de amor em ver Cristo Jesus. Aqueles que não têm Cristo Jesus, eu não sei se eu posso dizer a mesma coisa, né, qual o sentimento de ver Cristo naquele grande dia. Mas, enfim, essa cosmovisão da criação, que está aqui no nosso slide 13, a forma como você enxerga Deus afeta a forma como você enxerga o mundo. Na criação, vemos o Deus onipotente, onipresente, onisciente, autossuficiente, amoroso, verdadeiro e justo, criador de todas as coisas. Na criação, vemos também que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso significa que Deus criou o homem perfeito e santo e que ele carrega impresso aonde? No seu coração, alguns atributos de Deus. Se cremos em um Deus que possui atributos diferentes daqueles descritos da Bíblia, vê que esse Deus é minúsculo, né? Ou até sem algum deles, temos toda a nossa cosmovisão distorcida. Cosmovisão... Mestre, Oi. desculpa. Sempre pode ir embora. É porque a questão do sermos formados à imagem e semelhança de Deus, não na questão física, né? Mas na questão dos atributos deles, os atributos comunicáveis, né? Isso. Ainda tem os outros atributos dele que nesse ponto nós não somos a imagem e semelhança dele, né? Como a questão de eternidade, imutabilidade, né? Não, inclusive emanência. Inclusive nos atributos comunicáveis, nós somos falhos, né? Amor. Que a nossa justiça não é igual a dele, o amor não amor, é. Por exemplo, né? Mas, assim, na próxima aula, nós vamos nos deleitarmos na imagem e semelhança, né? Vamos aprender muita coisa juntos. E assim, já estamos aqui dando um spoilerzinho, né? Sobre nosso próximo encontro. Cosmovisão da queda. A forma como você enxerga o homem afeta a forma como você enxerga o mundo. Ó, antropologia aí, né? A turma que já estudou comigo cosmovisão e está estudando hoje a antropologia. Então, a forma como você enxerga o homem, o antropos, né? Esse humano, essa humanidade, afeta a forma como você enxerga o mundo. Se eu enxergo o homem centrado em si mesmo, eu enxergo um mundo na qual tem que corroborar para as minhas necessidades.
Após a queda no Éden, toda a humanidade foi afetada pelo pecado. Isso significa que o homem como um todo sofreu as consequências da queda. Lembra lá do que eu falei? O efeito noético do pecado? Nós vamos falar sobre isso no que diz respeito à arqueologia. A partir de Adão, tem uma inclinação natural para o mal, ou seja, o meu livre arbítrio, né? É uma inclinação para o mal. A sua natureza agora é totalmente caída, depravação total. Entramos nas doutrinas da graça. Cosmovisão da redenção. Deixa eu só voltar aqui que eu cliquei 2 vezes. A forma como você enxerga o evangelho, afeta a forma como você age no mundo. Então, assim, o que o evangelho de forma geral, né? Ou seja, que notícia é essa? Nós não vivemos o evangelho, nós vivemos à luz dessa notícia, né? E aí eu poderia pegar aqui as escrituras e a gente caminhar um pouco para falar sobre o evangelho, mas como não é nossa disciplina de hoje, vocês ainda vão ter essa disciplina quando estiverem estudando o Novo Testamento, mas a gente poderia pensar aqui num texto ou vários textos que nos ajudam a pensar sobre isso. Marcos, capítulo 1, verso 14, diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, né? Então, assim, ter essa compreensão desse evangelho, que é o evangelho de Deus, é a palavra, né? Essa comunicação na qual as boas novas só se tornam boas novas quando ela dispersa as trevas, né? Quando ela desfaz as trevas, ela chega trazendo em cima de uma má notícia a boa notícia, né? Então, as boas notícias do evangelho, quão formosos são os pés daqueles que trazem as boas novas da salvação, né? Então, sabemos que a Bíblia ela é o plano da salvação. Então, assim, uma visão que deposita no homem ou em ideologias humanas a esperança da redenção é uma visão antibíblica, para não dizer idólatra. Então, assim, a antropologia aqui enxertada, a cosmovisão da redenção, a cosmovisão da consumação. Eu estou passando rápido, trazendo para vocês uma revisão da cosmovisão, mas estou aproveitando para enxertar dentro dela a antropologia. Olha, da consumação, o local onde depositamos a nossa esperança afeta a forma como enxergamos o mundo. Uma antropologia antropocêntrica faz o homem viver para esse mundo, né? E viver para esse mundo, já lhe dou a palavra, e o homem, para viver nesse mundo, dentro dessa antropologia antropocêntrica, vai enxergar o mundo como fosse a esperança final, né? Então, ele deposita nesse mundo suas esperanças. Isso é uma cosmovisão da consumação da antropologia antropocêntrica. Fala, meu jovem. Perdoe aí, meu pastor, por estar atrapalhando. Não. Mas é porque quando tu falas algo, me motiva a ver textos que corroboram com isso. A questão do ver as coisas, a ótica do evangelho, né, a ótica da boa notícia. Lembrei-me do próprio texto do Salmo de número 119, que o senhor tinha falado sobre os primeiros versículos, né, sobre a questão de guardar no coração, né? Certo. E a questão de enxergar a ótica do evangelho, da palavra, se pode dizer assim, no 105 também fala a questão de uma visão mais clara, uma visão que consegue enxergar além das trevas, né? E não é trevas espiritual, não, trevas de escuridão mesmo. Sim. Quando diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? E luz para os meus caminhos, né? E no 106, jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Sim, Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra, né? Então a conotação da palavra aí também como algo que ilumina, né? Uma visão, vamos dizer assim, mais clara das coisas, uma visão diferente, uma cosmovisão, se eu posso dizer assim, né? Sim. Transformada, não por lentes humanas ou naturais, mas pelas lentes da própria palavra de Deus, é isso? Isso.
no verso 112, ele diz: induzo o coração, olha que maravilha, induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até ao fim. Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Um coração, entra aí a palavra como pedagogo, né? Essa palavra que instrui, essa palavra que orienta, essa palavra que conduz o homem. Pensar sobre tudo isso, e o texto que você usou, lâmpada, né, para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho, né? Essa clareza. Eu vou pedir que vocês não, mas que vocês façam isso na devocional de vocês. Eu quero que vocês estudem o livro, né, a carta de 1 João, com um sentimento, um único sentimento. Ele vai tratar luz e trevas. Não é isso? Eu quero que você pense o seguinte: onde eu estou? Né? Ele faz um trocadilho constante entre luz e trevas. Quando você lê essa carta, você tem um entendimento sobre luz e trevas. A questão não é o que é luz e trevas. A questão é onde eu estou. Estou na luz ou estou nas trevas? E aí eu volto agora a esse verso 112 do Salmo, que diz, né, eu induzo, depois eu vou ver com mais calma outras traduções, outras versões, essa percepção de induzir, instruir, por exemplo, né, condicionar, por exemplo, mas assim, é a maravilha, né? É a maravilha dos textos que vão aparecendo, e um bom conselheiro, um bom teólogo precisa ter esses textos sempre bem guardados. A Bíblia diz que nós somos, né, despenseiros de Deus, então nós precisamos ter um depósito repleto dessa palavra. Um ponto interessante entre a cosmovisão da Kelly e da redenção é que não... Deixa eu abrir aqui, Felipe, porque foi rápido, não dá para me ver. A cosmovisão da queda e da redenção é que não poderia haver redenção sem que queda ocorresse, sem dúvida, só se redime aquilo que está em uma situação ruim. Por isso a importância do estudo do homem e do pecado em conjunto, para que fique mais clara a doutrina da redenção e consumação. Muito bom, muito bom. E é tanto que a gente está aqui fazendo uma revisão na cosmovisão. Estou pegando os 4 pilares e estou enxertando nele a antropologia. Depois eu posso fazer isso numa doutrina muito mais tranquila para a gente acompanhar. Conclusão: a conversão representa o reconhecimento do senhorio de Cristo em todas as esferas da nossa vida. E Deus escolheu a Bíblia, a sua palavra, para falar com a gente. Portanto, oro para que as Escrituras sejam o seu farol, né? Lâmpada para os meus pés, trazendo aí o texto bem lembrado aí pelo nosso grande pastor Roberto. Portanto, oro para que as Escrituras sejam o seu farol, por onde, através dessa luz, vocês enxerguem todas as outras coisas. Se vocês olharem essa imagem que eu coloquei, nós temos agora, por trás dessa imagem, um cenário ofuscado, e esse óculos me traz uma visão limpa dele. Isso são os meus pressupostos bíblicos. Diferente daquela imagem que a gente via as pessoas ofuscada, tipo lá de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12, né? Hoje nós o vemos, né, de uma forma ofuscada, obscurecidos, né? Mas aqui nós estamos tendo uma imagem clara, uma imagem sem desfoque, né? Uma imagem focada. Uma vez que a humanidade consiste em ambos, né? Homem e mulher, seria adequado usar o termo homem para se referir à humanidade. O termo hebraico traduzido por homem na Bíblia, Adam, é usado para a espécie humana em geral e para o homem como macho distinto da mulher. O sentido universal de Adam é encontrado em Gênesis 1:27. Alguém pode ler para mim Gênesis 1:27? Eu já tenho aqui, né? Só queria ouvir na voz de vocês. Alguém lê para mim aí? Só um. Ok. Eu vou ler na versão King James, 1:27, né? Leia, meu nobre. Pronto.
1:27. Deus, porventura, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis Eu 5, estou 1 e 2. com a versão atualizada, revista atualizada também, mas acho que é a mesma versão que tem aí. Eu vou ler agora o Gênesis 5, 1 e 2, diz assim: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, Adão, né? Adão, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. E os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Então, nós temos aqui a criação. Nós temos textos que corroboram com... Voltando lá para a nossa sala, né? Liguem as câmeras. Quero vê-los. Depois a gente volta aí para a nossa sala de aula, no sentido apresentação. Deixa eu aumentar aqui o meu mosaico para me ver. Né? Então, assim, turma, estamos... vamos lá ligando as câmeras aí. Nós estamos no primeiro tópico, onde trata desse homem, dessa importância, dessa perspectiva que nós acabamos de falar, né? E a gente tem visto que quando eu tenho uma visão desfocada, uma má compreensão da antropologia, quando eu tenho o que nós chamamos aí de uma antropologia antropocêntrica, ela é muito prejudicial, inclusive nesses 4 pilares da nossa cosmovisão: criação, queda, redenção e consumação. Eu mostrei para vocês o quanto é importante a gente pensar sobre esse homem à luz da palavra de Deus. E o nosso grande problema hoje é que nós temos um homem mimado, entenda bem, não falo no mimo de pai e mãe, isso é outra coisa, eu falo de um homem mimado dentro dos seus prazeres, porque ele entende, e essa cosmovisão, ele entende que ele nasceu para ser satisfeito, ele nasceu para que seus desejos fossem realizados. Olha a antropologia antropocêntrica. Então, ele está no mundo que o rodeia para o satisfazer. Esses pensamentos são muito prejudiciais para a igreja de hoje, para as famílias, né? Olha, ou seja, para tudo. Mas vamos pensar na igreja, aonde o que tem acontecido? Os cultos, eles têm mudado no que nós chamamos de um giro de 180 graus. Eles saem da teorreferência, eles deixam de apontar o sermão na qual agrada a Deus, eles passam agora a fazer seus próprios bezerros de ouro no culto. Eles deixam de ter músicas que, de fato, cantemos junto as escrituras que falem sobre Deus, para cantar música que satisfaça o nosso prazer, como se fosse aquela criança que só dorme com música, e as músicas têm que ser aquela que ela gosta, ela é bem mimada para isso. O que eu quero trazer com tudo isso, irmãos? Que nós perdemos a referência do culto. Não é? A antropologia, essa antropologia perigosa, desviou o homem do seu culto, desviou o homem da sua primícia, que aí foi lá no começo a gente perguntou qual é o fim principal do homem, né? Adorar a Deus e gozá-lo para sempre, né? Glorificá-lo. Essa compreensão, ela vai nos ajudar a caminharmos. Essa disciplina, queridos, olha que nós estamos só na introdução. A introdução, ela é bem pausada, bem tranquila, né? Não tem tantas questões teológicas assim que... Mas eu acredito que não vai dar para ninguém se desviar nessa primeira aula, não, viu? Meu pastor, Eis-me aqui. Essa questão do homem tá buscando seu próprio interesse, querendo moldar o evangelho às suas próprias necessidades, nós poderíamos observar na Epístola de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 6, né?
quando Paulo toma um choque, quando vai alertar os Gálatas, né, que diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns de vós que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Seria isso? E continuando, né? Diz que ainda que eu, outro, Sim, ou um sim, sim. anjo pregar outro Também, né? evangelho. Eu poderia dizer, Robertão, que também, E a também questão, é quando uma ele diz definição muito também clara de mudança. que não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, ele também declara, né? A questão Sim? de uma mudança, uma inversão de evangelho, né? Lembra até a música do grupo Logos, o Evangelho. Depois escuta aí. Ah, musicaço, né? Mas, assim, pensar sobre isso nos traz essa compreensão, essa dinâmica, né? Isso tudo. Pode falar, grande Guilherme. Só um ponto, pastor. Não sobre o ponto específico, mas como está sendo um aparato sobre a aula toda. Eu particularmente sou bem enjoado para doutrina de versículo só, não gosto muito. Acredito que Deus escolheu nos dar a Bíblia como um todo para que a gente cite todo o bíblico. Eu fico muito feliz quando isso é feito aqui em sala de aula para a gente a gente se cita muitos chavões, né? Aí pensando sobre isso e como isso foi usado aqui de uma forma muito perspicaz da sua parte, também da parte dos irmãos, eu me lembrei se a gente for analisar o panorama bíblico do Antigo Testamento, em uma parte muito específica que nós vamos encontrar ao redor de todas as falas dos profetas, eles falando, assim diz o Senhor vai falar dos pecados do povo de Israel. Ele cita ali a sua transgressão com relação à idolatria, a gente tem isso muito claro em Jeremias, por exemplo. Ainda em Jeremias nós temos os desvios do povo em relação à adoração, os profetas menores nós temos isso também de forma bastante clara. E um Deus que conhece o coração desse povo transgressor, né? Ele diz, olha, vocês estão fazendo isso aqui, estão transgredindo assim, 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 estão me trocando pelos postes ídolos, né? Estão me desonrando com os seus lábios, né? E eu estou citando isso porque é bem interessante sobre essa questão da antropologia bíblica, esse Deus que conhece a sua criatura criada, né? Para além do ter feito simplesmente, né? Ele conhece tão bem que ele cita o íntimo do coração. Olha, vocês não estão me adorando, a adoração é algo que ocorre no íntimo do coração do homem. Se Deus está dizendo que o homem não está adorando a Deus e está adorando outra coisa, Deus está dizendo que ele conhece o íntimo dos nossos corações, né? Fazendo devocional agora em 1ª e 2ª de Samuel, que eu particularmente sou muito apaixonado, especificamente em 1ª de Samuel, Deus vai profetizar, vai dizer contra Eli, né? E com relação aos seus 2 filhos sacerdotes, que eles estão se dando em relacionamento com outras mulheres, estão comendo a comida da propiciação. E ele conhece, é interessante como podemos ver que Deus conhece o íntimo do coração dessas pessoas, né? E sabe o que eles estão fazendo de errado, conhece todas as suas ações. Isso é o capítulo 2 de 1ª de Samuel. E ele cita ali todas as transgressões desses 2 filhos de Eli, então ele conhece o todo do coração do homem, né? E é muito interessante porque o senhor começou falando de Deus, né? Então, quando a gente começa nisso na antropologia bíblica, e aí a gente vai chegar em nós, né? É muito bom porque não queima etapas, né? Porque o senhor começou Sim, sim, falando de sim. Deus, né? Bom, Então bom. isso é bem interessante. A ideia nesse primeiro ponto, nesse primeiro princípio que nós estamos levantando aqui, é exatamente isso. É nós olharmos com cautela, primeiramente para Deus, a partir dessa teorreferência, né, que é o que nós estamos construindo aqui, nós vamos ver esse objeto de estudo que é o homem na antropologia. Mas nós não estamos colocando o homem em cima de uma mesa e nós estamos rodeados dele de estudantes e cada um de nós estamos dando uma opinião, né? A diferença aqui é que nós estamos diante de uma... Imaginem, né, que você está nessa mesa, mas nós não estamos rodeados de homem para que dê palpite quem eu sou, mas nós temos uma única referência para dizer quem eu sou.
E a partir dessa referência, nós vamos aprendendo e nós vamos instruindo a nós mesmos. Por isso, a ideia do Salmo 119, que depois nós vamos pegar parte dele dentro dessa ainda disciplina antropologia e nós vamos aqui meio que montando um caminhar, né, à luz. Então, a nossa proposta é essa. Sempre estar dentro das escrituras. Você não está numa mesa de cirurgia rodeado de estudantes dizendo quem você é. Você está nessa mesa de cirurgia onde o próprio Deus diz que nosso coração é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ele disse, eu. Né? Não sei se está dando para entender o que eu estou dizendo. Entendeu aí, Guilherme? Sim, senhor. É tudo base bíblica, né? Se fosse para ser com relação ao que nós achamos, nós iríamos para o que é o senso comum Sim, aí societal, né? Terapia ou algo do tipo, né? quando Deus põe Adão num profundo sono, e nesse profundo sono ele tira Eva de sua costela, e ali nós temos o cenário do matrimônio, muito claro, um pai que leva a noiva ao noivo, é o que ele faz, e aí a partir dali você vê esse aspecto da criação, né? Eu vou ver um negócio com vocês, não hoje, porque não dá tempo de eu entrar, porque o assunto é tão profundo e tão maravilhoso, mas a gente tem feito uma leitura em Gênesis 1 e 2 despercebido. Quando Deus cria, Deus diz assim, e viu Deus que era bom, né? Queridos, prestem muita atenção. Eu vou só, né? Eu vou só passar assim, bem de leve. Prestem muita atenção. Quando cada um de vocês que são profissionais em alguma área, tem habilidades, expertises em algumas áreas, vou dar um exemplo bem simples. Você está cozinhando, e aí você prepara assim uma macarronada, né, sei lá, de carne do sol, você prepara um molhozinho à parte ou não, você faz só ali um macarrãozinho, um alho só com aquela carnezinha do sol, e aí você põe ali no prato, aquela macarronada, macarrãozinho solto, a carne do sol não muito salgada, já tá dando água na boca aí, né, turma? E aí você pega aquele garfo, né, aquele giro clássico, e aí você come, você diz assim, pai, mas está muito bom, né? Opa, muito bom. A partir de qual experiência? Olha só, a partir de qual referência é muito bom? Você ganha uma passagem, você vai para a Itália, você come no melhor restaurante, o chefe faz o seu prato, o macarrão que você quer comer, ele faz o prato para você. Você pega aquele prato, você enrola ali aquele seu garfo, põe na boca, você diz, agora eu sei o que é uma macarronada. Tá muito bom. Aquela que eu faço lá em casa é mais ou menos. Só que a sua referência, um tempo atrás, era o seu macarrão que você fazia na sua casa. Agora, a sua referência é um macarrão feito por um chefe. Aí você diz, tá muito bom. O problema para nós, não para Deus, é que quando Deus termina, Deus não pega a referência a partir de X, mas a referência de bom é a partir daquilo que ele cria dele mesmo. Então, só Deus pode dizer é muito bom. Jovem rico chega chamando Jesus de bom e diz, não, só Deus é bom. Então, essa teorreferência, queridos, é uma coisa fantástica. Quando Deus diz que é bom, e aí nós estamos falando da obra da criação, não estamos falando de Gênesis 3 da queda, nós estamos falando da criação. Então, a referência de bom não é nada menos do que a própria referência de Deus. Então, o que eu quero que vocês entendam é que esse caminhar desse homem, na qual foi citado de 1 Coríntios 13:12, que hoje nós o vemos que em Deus como espelho, por causa do nosso pecado, nós não conseguimos ver Deus. A partir de agora, esse caminhar nessa recriação, esse homem que vai ser feito à luz de Efésios 4:24, Colossenses 3:10 em diante, aonde esse homem é refeito tanto em justiça, em santidade, lá em Colossenses de conhecimento. Então, o que é bom? Vocês estão entendendo isso, queridos? A partir de qual referência? Fala aí, Felipe.
Isso aí que o senhor está falando é interessante, porque a gente vai estudar armatologia, né, que é a doutrina do pecado, junto Com antropologia. com antropologia. Aí, você observa assim que você está falando a referência de bom, é muito interessante porque a gente vai ver qual foi a... Como é que eu posso dizer? Como é que a gente pode entender o pecado entrando no paraíso, né? Naquilo que era perfeito, naquilo que era bom. A gente vai entender que o único que tinha autonomia moral era Deus. O único que sabia o que era certo e o que era errado, o que ditava todas as regras era Deus. E a gente encontra com uma coisa que eu já falei outras vezes, é que o problema ali do Éden não era a árvore, porque a árvore era boa, tudo era bom. O problema era moral. Era porque o homem quis autonomia moral para ele dizer o que era bom e dizer o que era certo, agora a partir da referência dele. Não mais olhando para a referência de Deus, deixando ele ditar as regras. É por isso que hoje, como até o Roberto aí falou a respeito dos atributos comunicáveis e incomunicáveis, nossa justiça não é, que é um atributo comunicável de Deus, não é como a justiça de Deus. Porque nós temos uma ideia de bom diferente da de Deus. Que a gente Verdade. provou algo muito cheio de pecado, né? Desde o seu princípio, né? Muito bom. Permita-me uma pequena fala dentro da sua fala. Dizer. Você falou uma coisa interessante, né? Pegando aí o primeiro gancho do Roberto sobre justiça, atributos comunicáveis e tal. É interessante demais essa nossa aula, cara. É muito, eu sou fascinado por essa disciplina. Por quê? Porque quando eu arrogo para mim a minha justiça, olha só, a autojustiça, eu mereço, eu não deveria estar passando por isso. E a gente poderia dar outro exemplo aqui, turma, mas eu quero pegar essas duas aqui só para a gente entender o que é autojustiça. Ela se revela em quê? Me ajudem aí a pensar agora. A minha autojustiça se revela em quê? Bora? Vamos lá, turma. A partir de quê? Mestre, Coração. Coração, né? Das obras. Oi, Roberto. Falando aí com relação em que se baseia a nossa justiça, terça-feira, aqui no grupo de oração, eu fiz um panorama com relação ao livro de Jó. Certo. E o livro de Jó é bem interessante, porque no início, Jó e posteriormente seus amigos começaram a querer traçar o perfil de Deus através da sua visão natural, ou seja, que se ele fizesse as coisas boas, as coisas corretas, que sempre o resultado seria bênção, seria coisas maravilhosas, até o ponto que Jó não dá mais crédito aos seus amigos e pede para falar com relação a Deus. Então Deus começa a mostrar a complexidade do que ele é na criação, em todas as coisas, até no final ele citar as duas criaturas, que é Behemoth e Leviatã, mostrando que as coisas acontecem no mundo e não necessariamente, se eu sou justo aos meus olhos, faço as coisas justas, não vai impedir que algumas coisas difíceis possam acontecer, porque isso é um processo de transformação da minha vida, um processo de fortalecimento de caráter, para que eu não venha me desviar do Senhor e para que eu não venha querer explicar a Deus achando que eu consigo limitar ele através das minhas próprias expectativas, né? O grande Guilherme falou aí com relação aos profetas Isaías, Malaquias. Por exemplo, em Isaías, no capítulo 1, o povo havia desconsiderado quem era Deus e estava tentando trazer uma adoração mais superficial, assim como em Malaquias também, que nem o próprio ritual deles de oferta e sacrifício estava seguindo os parâmetros que Moisés já havia dito. E a ponto de Deus dizer, eu não quero essa religiosidade, eu não quero essa oferta, essas festas de lua nova, isso não me agrada, porque Deus estava vislumbrando o coração e não
ser resumido através da ótica natural. Sim, sim. E eu consigo pensar em várias coisas aqui quando vocês estão falando, eu consigo, né? A minha mente ela vai borbulhando aqui, né? Quando você tocou no assunto de Jó, voltando, eu vou já voltar para esse assunto de Jó, mas só para fechar aquele assunto que eu estava falando, pegando a parte da fala do Felipe, sobre essa autojustiça, eu mereço ou eu não mereço passar por isso, eu sou uma pessoa boa. E aí eu perguntei para vocês, essa autojustiça, ela é formada onde? Vocês responderam, no coração. Beleza, isso mesmo. A autojustiça do homem, ela é do coração. Ela vem do coração. Só que nós acabamos de ler em Jeremias capítulo 17, verso 9, que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Então, essa minha justiça ela é corrompida. Mas tem um detalhe. Alguém pode ler para mim Romanos 1,16, que eu quero mostrar para vocês aonde é revelada a justiça de Deus. Quem pode ler? João o quê, mestre? Romanos, eu falei João, desculpa, Romanos 1,16. Se a Lerei. nossa justiça, segura um pouquinho aí, meu nobre, Pois não. se a nossa justiça, ela se revela em nosso coração, e Jeremias 17,14 diz que nosso coração é desesperadamente corrupto, aonde a justiça de Deus se revela? Por favor, Guilherme. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz o seguinte: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Opa, beleza. Esse é o evangelho, não é? Não me envergonhe do evangelho, que ele é o quê? O dinamis de Deus, né? Ou seja, o poder de Deus para a nossa remissão, para a nossa salvação. Não é isso? De todo aquele que crê. Aquele que eu leio 17, né? Eu tô vendo o senhor falando. Eu quero agora, preste bem atenção, não deixe outras coisas penetrarem na sua mente agora e no seu coração. Não esqueça o boleto de amanhã, esqueça que tem que acordar amanhã cedo. Pense em uma única coisa. Se a minha justiça ela se revela no meu coração, nós estamos falando de uma antropologia antropocêntrica. Agora eu quero enxertar em você uma antropologia, uma visão teocêntrica. Vamos lá, Guilherme. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Opa! Olha que beleza, irmãos. Um contrapeso gigantesco, lados opostos, enquanto o homem fabrica seus ídolos, enquanto o homem do seu coração ele tira, né, exatamente os maus desígnios. Deus, por outro lado, do seu evangelho, revela a sua justiça. As boas novas. Né? Então, o evangelho é esse dinamis de Deus. Pum! É esse evangelho que você tem que guardar no seu coração, essa palavra que eu tenho que guardar no seu coração. É Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, que diz que nós precisamos renovar a nossa mente. O nous precisa ser transformado à luz da palavra de Deus. É o salmista dizendo, como que eu faço para andar nos teus caminhos? Como que eu faço para de fato, permanecer firme, né? Guardando no meu coração a tua palavra? Lá na frente ele vai dizer que essa palavra que foi guardada no coração é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Lá no 12 ele vai dizer que essa palavra guardada no meu coração é um tutor para me condicionar a servir ao Senhor. Olha que coisa linda, meus irmãos. Rapaz, a gente poderia passar a noite aqui tratando dessa antropologia, e nós só estamos começando nossa disciplina, né? Então, assim, eu quis parar um pouquinho, porque é muita informação. Nós temos 3 meses aí, talvez 3 meses vão ser pouquíssimos para a gente dissecar uma disciplina tão importante. Por isso, por favor, leiam o livro de Paulo Anglada, não é? Imago Dei, antes de terminar, né, as nossas disciplinas, assim, não deixe para ler no final, você vai perder muita coisa, você vai... Eu já te dou o momento de falar, tá, Robertão? Essa é uma disciplina que
ela tem que ter o que a gente chama de interagir, né? De compreendermos. Fale aí, Roberto. Peço perdão de novo também ao pastor e aos demais, porque diante de tanta informação, tanto do pastor como dos meus colegas aqui, há um frenesi com relação a essas informações, fica assim meio inquieto. E o senhor falou de Hebreus, não foi? Hebreus 12, isso? Romanos 12, Foi, Hebreus né? 4. Romanos 12, renovação da mente, Romanos 12, desculpa. Isso, Romanos 12. Pois é, porque Hebreus 4:12 fala com relação justamente a esse raio-x da palavra, né, Isso. que vem penetrando, e segundo Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, mostra também essa palavra, ou esse evangelho, como um agente transformador do homem, né, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? Aquela Boa. questão, toda escritura inspirada por Deus, né? É. Pronto, só isso. Eu não vou falar mais, não. Pronto, para encerrar, né, você citou Hebreus 4:12, que nós vamos, a palavra de Deus vai dissecando o coração do homem, ele vai penetrando no coração do homem. Já te passo, Guilhermezão, ele vai dissecando o coração do homem aí, né? Você imagina entrando nesse coração, aquelas britadeiras furando esse coração do homem, chegando ao cerne do ser do homem, né? Por que é lá? Né? Por que é lá que Deus, o salmista diz, coloca no meu coração a tua palavra, né? Deus trabalha no coração do homem, aonde jorra todos os maus pensamentos, ele enxerta lá a sua própria palavra, estancando todo o mal. Jeremias 17:1 diz, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração. A britadeira lá, meu. Rapaz, essa imagem assim, você imagina? Rapaz, dá um sermão. Fala, grande Guilherme. Para fazer um serviço aqui de utilidade pública, o livro Imago Dei, que o senhor citou, está de graça para os assinantes do Kindle aí. Tá? Então, Maravilha. Porrão. quem tem o Kindle aí está de graça, ou se você quiser comprar, R$ 25 aí, R$ 24,99, a versão digital aí para você ler. Tá um pouquinho mais cara a capa comum, mas para quem já assina os 20 conto aí do Kindle, tá de graça, pode ler agora. Sei que muita gente tem, né? Muito bom. Boa. Então, turma, nós estamos... Batei o print aí para botar no grupo. Então, quem tem seu Kindle aí, baixa aí o mais rápido possível. Assista, né? Assista porque é uma viagem, não é só uma leitura, né? O grande Paulo Anglada, que Deus o tenha. Né? Mas assim, meus amados irmãos, deixa eu só voltar aqui um negócio aqui rapidinho para mostrar aqui para vocês, que eu não poderia deixar de mostrar. Como eu falei para vocês, nós temos coisinha que só não vou... mas quero deixar algo aqui rapidinho. Vou disponibilizar os PDF para vocês, tá? Apesar de 2 pontos ainda nós não temos... Nós não temos visto ainda, mas eu quero mostrar outra coisa aqui para vocês. Para um melhor aproveitamento e um melhor... Próxima aula, né, criado à imagem de Deus. Essa é a nossa próxima aula. Homem criado diretamente por Deus, o homem como imagem de Deus, que é o Imago Dei, e Jesus como imagem de Deus. A narrativa bíblica e a imagem de Deus. E vocês têm uma pesquisazinha para entregar na próxima aula, dia 22/10, uma lauda apenas, com a capa, uma lauda, apenas uma folha, não mais que isso. Nem vou receber quem fizer mais de uma folha. Seguir os padrões já estabelecidos pelo seminário para a entrega do trabalho.
O que significa dizer que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus? Só isso que eu quero. Gênesis 1, 26, 27. Só isso. Mais fácil do que isso. Não esqueçam, live no dia 26 de novembro, o encerramento do nosso ano letivo, com o tema Teologia, Piedade e o Serviço da Igreja. Ok? O nosso reverendo aí, pastor Hidauro Campos, lá da Congregacional de Niterói, no Rio de Janeiro. Então, vai ser um encerramento maravilhoso, um encerramento aí, onde estaremos juntos em nossa... Belezura? Tudo na paz? Podemos encerrar com oração, agradecer nosso bom Deus? Show. Bem, Que maravilha. Vamos orar. Estamos só caminhando pela superfície aí. Meu grande intuito era hoje vocês entenderem a importância da antropologia para a nossa vida, para a nossa teologia, para o nosso ministério, nossas pregações, para a nossa vida de forma geral. Eu espero que essa aula tenha corroborado aí para o crescimento teológico de vocês e principalmente da piedade. Lá na frente, quando a gente estudar a imagem e semelhança, a gente vai entender um pouco mais sobre essa pietas, né? Vamos orar, queridos. Senhor Deus, rendemos graça ao teu santo nome, Pai, te agradecendo por essa aula maravilhosa, com esses alunos que são bênçãos em minha vida. Espero também que eu seja bênção em suas vidas. Te peço que o Senhor conduza nosso seminário para a honra e glória do teu santo nome. E que a cada passo possamos entender por que nós fomos criados. Qual o nosso papel? Precisamos ter uma resposta bíblica para tudo isso. Que assim o Senhor nos conduza e nos traga clareza da tua palavra. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus nobres irmãos. Que Deus abençoe. Que eu possa vê-los no domingo em nossa igreja, tá? Cheiro aí para vocês e um abraço aí. Boa E um noite, irmão. cheiro. Com Deus. Boa noite a todos aí também. Pastor Rayara tinha pedido para falar antes da oração, hein? Foi? Oi, Rayara. Não pedi, não, eu disse show. Ah, tá certo. Show para você também.